Fala pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula do nono ano, fechando aí o PET número 3, né? Estamos na semana 4. O tema dessa aula tá aqui ó, neocolonialismo e darwinismo social, né? Neocolonialismo aí faz parte da matéria que nós já vimos lá atrás, nós já vimos algumas aulas anteriores, antes da gente ver a Primeira Guerra Mundial, nós falamos sobre o imperialismo, né? O imperialismo, esse domínio aí dos países europeus nos territórios africanos, no território asiático, né? E aí esse domínio que esses países, que essas potências europeias fazem nesses locais é chamado de neocolonialismo, tá? E ele vai ter um resultado aí, né? O PET ele voltou com esse tema para falar um pouquinho também sobre a questão daquela visão que os europeus vão ter de superioridade, né? Baseada aí no darwinismo social, que é também aí título da nossa aula, que vai ser justificativa então para as teorias racistas, lá para as ideologias racistas do nazismo, né? Nós vimos na aula anterior lá a ascensão dos regimes totalitários, do fascismo e do nazismo, e nós vamos ver que aquelas teorias racistas, aquele modo de enxergar o mundo, faz parte aí desse contexto que tem início, que volta lá no neocolonialismo e no imperialismo, certo? Então, sem demora, vamos partir para a nossa aula de hoje. Está aqui o tema: neocolonialismo e darwinismo social. Vamos começar com uma imagem aí sempre, né? Nós estamos vendo aí duas imagens, uma relativa aí, né, ao neocolonialismo africano, principalmente, e a outra relativa aí ao neocolonialismo asiático, né? Porque as potências europeias, como eu falei para vocês, elas vão se industrializar naquele processo da segunda revolução industrial e vão buscar novos mercados, né? Vão buscar novas fontes de matéria-prima, né? Vão buscar mão de obra barata em outros territórios. Que territórios vão ser esses? A África, principalmente, e a Ásia, tá? Então nós temos aqui ó, as lideranças europeias dividindo ali os territórios, né? Como se fosse um prato de comida ali, ó. Então nós temos ali o globo, né? Representando o mundo aí, e aí nós temos ali representantes dos impérios inglês e do Império Francês, né? O de vermelho ali representa a Inglaterra, o de azul representa a França, e eles estão repartindo ali o território, né? A terra, para as áreas que eles iriam dominar, né? Justamente essa visão aí europeia, né, de superioridade, de que eles têm que dominar tudo e levar o progresso, né? Nós vamos ver um pouquinho nessa aula. Essa é a visão desse momento, né? Eles fazem a mesma coisa também na Ásia, né? E aí na outra figura ali mostra justamente isso. Nós temos lá um chinês, né, espantado ali, e representantes lá da Inglaterra, da Rússia, né, da França, dos outros países aí, inclusive do Japão, né, dividindo ali o território da China como se fosse uma pizza, né? Então nós temos essa divisão dos territórios, tá? Da África e da Ásia, nessa visão de superioridade europeia que vai se manter aí durante todo esse início do século XX. Né? E aí nós vimos lá na aula passada, na ascensão dos regimes totalitários, que isso estava muito presente lá naquela ideologia da Alemanha nazista. Né? Vamos entender um pouquinho como é que isso aconteceu. Né? Neocolonialismo, o que quer dizer isso? Né? A Europa estava passando por um processo de industrialização, né? O processo da segunda revolução industrial, e aí as potências europeias, principalmente a Inglaterra, mas não só ela, tá? A França, a Alemanha, né? Uma série de outros países europeus acabaram se transformando em grandes impérios industriais, né? E aí eles vão buscar ali dominar outras áreas, né? Por que neocolonialismo? Porque é diferente do colonialismo. O colonialismo vocês já estudaram, aconteceu lá no século XVI, né? Quando Portugal e Espanha, né? Primeiramente, dominaram aqui os territórios da América, né? Inclusive o Brasil aí é fruto do colonialismo, né? Português aqui da América, né? Mas tivemos também os territórios que foram dominados pela Espanha, né? Da América Espanhola. A Inglaterra e a França entraram tardiamente aí, mas também tiveram colônias aqui. Nesse neocolonialismo do século XVI, a Inglaterra, né, a França, a Bélgica, né, a Alemanha mais tarde também, mas esses países é que vão ter a frente aí de fazer uma nova colonização. Neo quer dizer novo, né? Então é a nova colonização dos territórios aqui, dessa vez da África e da Ásia. Tá? Então esse processo de industrialização da Europa fez com que eles buscassem mercados consumidores, né? Pensa o seguinte, não adianta nada você produzir, a fábrica está produzindo muito mais se você não tem quem compre, né? Senão, se você não tem quem compre, os seus produtos vão ficar estocados lá e a sua empresa vai, né, sua indústria vai perder valor, seu produto vai perder valor, né? Porque vai estar sobrando, né?
produto. Agora, se você está produzindo mais, você tem que buscar novos mercados, né? É igual, vamos supor que você faz aí bolo, né? Você vende bolo aí na rua da sua casa, tá? Beleza, você faz lá uma forma de bolo por dia, vai lá, vende aí para os seus vizinhos, tal, ganha ali um dinheirinho, beleza. Aí você começou a aumentar. Ah, vou fazer 3, vou fazer 4, vou fazer 5 bolos por dia, né? Se você continuar vendendo só na sua rua, você não vai dar conta, vai sobrar bolo, porque todo mundo que já comprava, né? Então você vai ter que ampliar a busca de mercado, você vai ter que ir para outros lugares. Ah, vou vender na rua de baixo, vou vender na rua de cima, vou vender no outro bairro, né? Vou vender no outro quarteirão. Então é isso que os europeus fizeram, né? Como eles aumentaram a produção, eles estavam produzindo mais, eles precisavam buscar novos mercados. Mas também precisavam buscar locais que fornecessem matéria-prima e mão de obra barata, tá? Então são essas questões aí que vão levar ao imperialismo, né? E ao neocolonialismo, a colonização desses territórios, né? O que está falando aqui nesse slide, né? Nós temos lá uma figura de um europeu, né? Com os pés ali sobre a África, né? O território africano, desde o norte até o sul ali, é o inglês, na verdade. Essas aí foram áreas dominadas pela Inglaterra, tá? Então, ó, esse neocolonialismo, essa nova colonização, é uma nova mentalidade aí, já na ideologia do século XIX, da industrialização, tá? E eles estão buscando, então, mercados para consumir os produtos deles, mas estão buscando também matéria-prima, né? Locais que possam fornecer matéria-prima para eles produzirem os produtos, e também a mão de obra barata, mão de obra para trabalhar e receber menos, né? Para produzir mais barato, né? O produto fica mais barato e aí eles terem mais lucro, tá? Então esse papel desses impérios aí europeus na África e na Ásia é chamado aí então de neocolonialismo, tá? Outra coisa que acontece também nesse período é que a Europa estava passando por um aumento populacional muito grande, né? Então não cabia mais gente lá, estava começando a ter problemas ali na Europa de tanta gente vivendo nas cidades industrializadas, e aí essa busca de novos mercados fez com que bastante gente saia de lá e vá explorar esses outros territórios, vá dominar e conquistar esses outros territórios, e aí eles vai ter um alívio demográfico ali também, tá? Então nós temos aí essa questão do neocolonialismo, né? Esses grandes impérios industriais, principalmente a Inglaterra, mas também a França, a Bélgica e outros países vão buscar esses novos territórios, tá? Então, ó, continuando aqui, né? O que é o conceito? Quando a gente fala de imperialismo e neocolonialismo, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma expansão ou tendência à ampliação política e econômica de uma nação, né? Uma nação se torna um império e vai impor essa visão e os seus interesses ali a outros territórios. No caso aí, as potências europeias industrializadas dominando os territórios africanos e os territórios asiáticos, tá? Aqui na América também aconteceu o neocolonialismo, só que a gente foi fruto aqui da dominação americana, né? Depois nós vamos falar mais disso. Agora vamos focar aqui na África e na Ásia nessa aula, tá? Então, ó, é o movimento do grande capital financeiro, industrial, tá? Europeu, em busca de novos mercados, tanto na Ásia como na África e também na América Latina, como eu falei para vocês, os Estados Unidos vai fazer isso aqui. É um domínio militar, político, econômico e cultural dos grandes impérios europeus sobre os territórios da África e da Ásia. E vai durar até meados do século XX, quando se iniciam os processos de independência dos territórios ocupados. Então isso tem início lá no século XIX, no final do século XIX, e vai até a metade do século XX, quando esses territórios africanos dominados, né, por essas potências europeias industrializadas, eles vão começar os seus processos de independência e vão se tornar países aí independentes desse domínio europeu, tá? Isso só meados do século XX, tá? A gente está falando de 1900 e alguma coisa. Então, é bem recente aí na nossa história, tá? E é o período que a gente está estudando aí, tá? Além disso, né, o imperialismo e o neocolonialismo vai causar uma série de conflitos, porque os povos dominados, tanto na África quanto na Ásia, não vão aceitar muito bem, né? Então vai ter conflitos, vai ter guerras, vai ter exércitos, né? O exército britânico lá invadindo o território, dominando a população. Vai ter muita gente que vai morrer, tá? Vai ter muita gente que vai ser escravizada, né? Principalmente na Bélgica, ali o imperialismo belga
na região do Congo, ali no centro da África, foi bastante cruel. Nós vamos ver algumas imagens aqui. Muita gente foi escravizada, foi torturada, teve membros decepados. A gente vai ver que foi um negócio muito cruel, tá? Então teve todos esses problemas. E além disso, eles estavam retirando riquezas ali da África e indo para a Europa, né? Então empobrecendo ainda tanto os recursos minerais quanto os recursos econômicos desses países africanos, né, e asiáticos, e enriquecendo as potências militares europeias, né? Até hoje a África sofre aí as consequências desse período grande de dominação europeia, né? Que eles saíram aí meados do século XX só, então até hoje eles ainda estão recuperando. Por isso que os países africanos têm uma série de problemas aí econômicos, sociais, né? Por causa dessas questões aí do imperialismo e do neocolonialismo que eles sofreram, tá? E, além disso, né, as potências europeias vão começar a concorrer umas com as outras, né? Então, a Inglaterra vai criar uma rivalidade com a Alemanha, né? Aí nós temos a França, nós temos a Bélgica, nós temos a Espanha também, um menor número, Portugal também. Mas então, os países europeus, os grandes impérios europeus, eles vão criar concorrências entre eles, rivalidades entre eles. E aí essas rivalidades vão levar à Primeira Guerra Mundial, conforme nós já vimos, né? Nós já falamos do imperialismo aí quando a gente foi falar de Primeira Guerra Mundial, tá? Justificativas para o neocolonialismo e para o imperialismo, né? Fator econômico, a concorrência entre as potências europeias, buscando novos mercados, buscando novos territórios e mão de obra barata para explorar, né? Os fatores políticos e sociais, a formação desses grandes impérios, que tinham que expandir seu território, e essa questão do alívio demográfico das pessoas, né, diminuir o número de pessoas vivendo ali nas cidades europeias industrializadas, e o fator cultural, que é o fator que nós vamos chamar a atenção e vamos falar mais profundamente aqui nessa aula, porque ele tem relação lá com o nazismo, né, que nós vimos. O fator cultural também é chamado de darwinismo social, né? Eles passam a ter aquela ideia de que era dever do homem branco, era o fardo do homem branco levar a civilização para os territórios africanos e asiáticos. E é com essa justificativa, nós estamos levando o progresso para esses povos, que esses povos são atrasados, é que eles vão dominar esses territórios, né? Essa vai ser aí a justificativa cultural e ideológica para a dominação do neocolonialismo, certo? Diferença então aí entre colonialismo e o neocolonialismo. O colonialismo é aquele lá do século XVI, século XVII, século XVIII, né, que aconteceu aqui na América, quando a Espanha, Portugal, né, e depois a França, a Inglaterra e a Holanda dominaram territórios aqui na América, né, naquela ideia do mercantilismo, né, naquela ideia da colonização lá do século XVI, que nós já estudamos, vocês já estudaram aí, né? Da exploração comercial das colônias, né, a produção de açúcar aqui no Brasil, tudo aquilo lá que vocês já estudaram. Esse neocolonialismo já é do século XVIII, tá? Aliás, desculpa, já é do século XIX. Nós estamos falando aí de outra mentalidade, né? Outra justificativa, tá? Primeiro que a política econômica por trás disso é o liberalismo, né? A busca por mercados, né? Aquela concorrência dos mercados, esse ideal burguês e liberal aí é que vai justificar essa dominação. Então a dominação econômica, né? Feita pelos países industrializados, tá? Quem vão ser os principais deles? Vai ser Portugal e Espanha igual a outro? Não, Portugal e Espanha também vão participar, mas menor. Quem vai ser os principais países que vão dominar territórios na África e na Ásia vão ser primeiro a Inglaterra, a grande dominadora aí do imperialismo, né? Dominou o maior número de terras. A França em segundo lugar, tá? E depois a gente tem lá a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos e o Japão. Tá? Então não é um fenômeno apenas europeu também, que a gente tem o Japão também colonizando territórios na China, a gente tem os Estados Unidos colonizando territórios aqui na América, né? Então a gente tem essa dominação aí, né? Também na China e na Ásia e na África, né? Os Estados Unidos também vai ter esses seus interesses lá também, tá? E aí, qual que é o objetivo dessa exploração? Como eu falei para vocês, é a exportação, né, dos materiais, dos produtos industrializados para ser consumidos por esses países, por esses mercados, tá? Então, é o investimento de capital, então o lucro que eles estão aumentando lá, eles precisam investir, aumentar a empresa, produzir mais, então eles vão investir aí na produção nesses países para ter uma mão de obra mais barata, né? Então, tem toda essa questão econômica, essa questão ligada ao mercado e à industrialização, tá? Então essa é a diferença aí. Como que foi feita essa divisão da África? O território africano vai ser dividido na Conferência de Berlim.
A Conferência de Berlim vai acontecer entre 1884 e 1885, lá em Berlim, na cidade de Berlim, na Alemanha, tá? Onde vão ser reunidos lá representantes de 15 países, 15 potências europeias ali, né? Ali, na verdade, 13 europeias, mais os Estados Unidos e o Império Otomano, tá? Eles vão se sentar lá nessa conferência e vão decidir como que eles iam repartir o território da África. Sem perguntar para os africanos, sem, né, levar nada em consideração, eles mesmos, né? Então, nessa conferência foi definida que a divisão do continente africano entre as potências europeias, pela exploração industrial, comercial, seria feito estabelecendo ali o critério de zona de influência, né? Então, aqueles territórios que já eram colônias europeias, né, ou que os europeus tinham contato ali antes dessa divisão, eles tinham preferência. Então, por exemplo, Portugal já tinha ali território ali em Moçambique, já tinha ali território em Angola, né? Então essas áreas ficaram de preferência para Portugal. Mas para isso ele tinha que expandir a dominação ali e ir para o interior, tá? Porque geralmente esses contatos eram apenas no litoral ali do território africano. A Inglaterra, a mesma coisa, né? Então os países que já tinham mais dinheiro, que já tinham as potências maiores, levaram vantagem, né? Principalmente a Inglaterra. E a Inglaterra vai ser a grande potência que vai conquistar grande parte dos territórios. Nós podemos ver no mapa ao lado aí, a parte que está verde claro ali, ó, é tudo parte da Inglaterra. Então a gente tem lá desde o Egito, descendo ali pela área central ali da África e indo até lá a África do Sul. Né? Todos esses países que estão aí, esses territórios que estão aí em verde, um verde mais claro, foram dominados pela Inglaterra. Em segundo lugar a gente tem a França. A França, essas áreas mais alaranjadas aqui, mais aqui ao norte do território africano, tá? Depois nós temos aí a Bélgica ali lá no centro, em laranja, o Congo, né? Temos em amarelo ali as áreas dominadas por Portugal e assim por diante, né? Então, os países europeus vão literalmente dividir o território africano, criando fronteiras, criando países, sem levar em consideração as próprias divisões dos povos africanos. Então, foram criadas fronteiras que dividiam povos que eram um só, foram criadas fronteiras que uniram povos que eram inimigos entre si. Então, essa criação de fronteiras artificiais, sem levar em consideração as próprias divisões culturais dos povos africanos, foi muito prejudicial para os próprios povos africanos, né? Imagina juntar tudo num país só e falar assim, ó, agora vocês são uma coisa só. E aí são povos que são rivais, né, há muito tempo, e aí isso vai dar uma série de problemas. Até hoje, né, a África sofre aí com essa questão, né? Vai dar uma série de problemas aí, e além disso eles vão explorar esses territórios, tá? As potências então mais poderosas saíram, né, na vantagem, vão exercer o seu poder e a sua dominação sobre os territórios africanos. A Grã-Bretanha, né, a Inglaterra e a França foram as principais, que ficaram com a maior parte das terras, tá? Seguidas aí por Portugal, Bélgica, Espanha, Itália, Alemanha, porque a Itália e a Alemanha vão entrar aí num processo posterior, depois da sua unificação, tá? Então elas demoram um pouquinho mais para chegar lá. E aí, qual que é aquela justificativa ideológica que eu falei para vocês? Por que os povos europeus decidiram que eles podiam repartir os territórios da África e da Ásia como eles quisessem, sem nem consultar ninguém? Porque eles tinham essa ideia chamada de darwinismo social. Né? O darwinismo é aquela teoria, a teoria da evolução, que explica aí a origem da vida. Né? Que os seres vão evoluindo, todos os seres vivos eles vão passando por um processo de evolução natural, os mais adaptados, os mais evoluídos vão permanecendo, e aqueles que são mais atrasados, menos evoluídos, eles vão entrando em decadência, né? E vão entrando em extinção. Né? Essa é a teoria do Darwin, para explicar a origem das espécies. Jogaram essa teoria para a questão das sociedades, falando que as sociedades também passavam por um processo de evolução. E aí a teoria do darwinismo social era o seguinte: a Europa, né, que já estava industrializada, né, que já estava com todas aquelas, com aquela riqueza, o mercado, tal, aquela coisa toda, né, as cidades industriais, ela já estava num estágio elevado, superior de evolução social. Né? E as outras sociedades, né, mais primitivas, né, eram atrasadas, eram vistos sempre
como atrasadas, né? Vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente estava falando lá dos indígenas, né? A visão que o brasileiro, né, tem, o brasileiro médio aí tem sobre os indígenas, né, que fala assim, eles vivem daquele jeito lá porque eles são atrasados, nós somos evoluídos, né? E de que eles teriam, então, que o homem branco teria que levar a evolução, o desenvolvimento, a industrialização, né, para esses povos, para que eles possam evoluir. Essa é a mesma lógica. Os europeus viam a África e a Ásia como territórios menos evoluídos, territórios atrasados, que não tinham atingido o mesmo nível de evolução. E aí, essa teoria do darwinismo social leva em consideração, então, que os europeus estão superiores, eles estão num estágio de desenvolvimento acima e que os outros povos todos são inferiores, principalmente os negros, né? E aí começam as teorias do racismo, né? As teorias de que o homem branco tinha que ir lá ensinar os povos como viver, ensinar a cultura, não sei o quê, né? Tudo isso aí é uma justificativa preconceituosa, racista, né? Essa ideia da superioridade cultural e racial vai ter início aí nesse darwinismo social. Essa era a justificativa. Então, para o europeu que ia lá, ele estava fazendo, né, ele não estava explorando, ele não estava dominando o território, mas ele estava levando civilização, ele estava levando progresso. E aí essa justificativa ameniza todos os horrores que eles faziam contra as populações da África, principalmente, né, mas também da Ásia, tá? Um dos teóricos dessa teoria do darwinismo social é esse cara que está aí, né? Ele é chamado de Herbert Spencer. Tá? Ele pregava que a Europa representava o ápice do desenvolvimento das sociedades humanas e a África e a Ásia eram um reduto de civilizações infantis ou primitivas. Né? Influenciado por esse conceito, um escritor britânico vai defender que a ideia de levar o desenvolvimento para os povos europeus, para os povos africanos e para os povos asiáticos era um fardo ou um dever do homem branco. Tá? Então essa é a mentalidade desses povos. Aqui nós temos uma imagem que ilustra muito bem isso. Né? Tá lá, ó, uma alegoria aqui, um desenho que foi feito na Alemanha em 1895, e aí você tem um anjo lá, né? E aí você tem os representantes ali dos países europeus, né? Cada um com as suas características, a França, né? A Alemanha e tal, e aí o anjo tá apontando lá pro território da África e falando assim, ó, tá lá, ó, uma terra para vocês levarem o progresso, para vocês civilizarem. É essa a visão preconceituosa dos europeus. E aí eles iam para lá, né? Teve um escocês chamado de David Livingstone, né? Que foi um dos caras que foi um dos representantes dessas missões civilizadoras, né? Ele foi o primeiro que cruzou aí o continente africano de costa a costa, né? E aí ele ia, né? Nessas expedições, explorar os povos, conhecer o território, né? Aquela ideia do explorador europeu, né? Muitos filmes ainda tratam o europeu, mostram o europeu dessa forma. E aí você mostra ali ele, né? Escravizando povos ali, né? Fazendo os povos menos desenvolvidos, segundo a mentalidade, né? Carregá-lo, né? E tudo isso. O Tintin mostra muito bem isso também, né? O Tintin é um quadrinho belga, né? E aí tem esse quadrinho aí chama Tintin no Congo, né? Que mostra lá o Tintin chegando e ele sendo cultuado pelos povos africanos, né? Os povos que viviam lá no Congo, né? Inclusive nessa imagem aqui nós temos, né, na imagem maior, se vocês perceberem ali, tem um africano, né, ajoelhado, assim como se estivesse rezando num altar, e no altar tá ali, é uma imagem do Tintin e do cachorrinho do Tintin, né? Então até o cachorro do europeu é mais civilizado, né? Até o europeu é um deus para esses povos. Então essa visão aí, vocês estão vendo que ela tá inclusive na literatura e ela tá também nos quadrinhos aí, né? No desenho do Tintin aí mostra isso, né? Essa ideia de que o europeu está levando civilização para os povos. Mas na realidade isso era muito cruel, né? Nós temos aqui fotos aí, fotografias dessa presença belga lá no Congo, né? O rei Leopoldo II da Bélgica, ele fez lá o que quisesse ali, né? Ele queria explorar o marfim e a borracha lá extraída do Congo, né? E aí ele escravizava a população e aqueles que não concordavam eram punidos, ou aqueles que não batiam a meta de trabalho eram punidos, inclusive tendo suas mãos cortadas. E aí nós podemos ver nessa figura abaixo aqui, nessa de cima, né? E naquela outra lá também, africanos que tiveram seu corpo
suas mãos decepadas, né, ou foram torturados, né, as mulheres foram estupradas, né, a gente tem uma série de violências aí acontecendo com esses trabalhadores, com esses povos africanos que eram escravizados aí em nome dessa civilização europeia, né. Então nós vimos que foi uma ideia muito cruel, tá? O darwinismo social, ele vai ser, como eu falei para vocês, uma ideologia que vai levar aí a ideia do nazismo, né? Por quê? O que o Hitler pensava? O que o Hitler pregava? O Hitler pregava que o povo alemão era superior, né? O povo ariano, né? Quem era alemão puro ali, né? Branco, era superior aos outros povos, eles tinham que se unir e combater os inimigos, combater aqueles que não eram arianos, né? Por isso eles vão perseguir os judeus, e vão perseguir os negros, e vão perseguir esses povos todos. Essa ideia toda da superioridade vem aí dessa ideia do darwinismo social, né? Então, essa ideia do darwinismo social, ela foi sendo ressignificada aí com o passar do tempo, e os alemães aí, e os italianos também do fascismo tinham essa ideia, né? Porque os fascistas falavam que eles tinham que combater o inimigo também, né? Tinha que ser o italiano puro, né? Que mistura raças lá, né? Miscigenação era coisa que era uma contaminação, né? Então o alemão, o italiano, né? Os fascistas e os nazistas da Alemanha, os fascistas da Itália pensavam dessa forma, e isso vai ser usado como ideologia desses regimes totalitários, tá? E aí uma curiosidade só pra gente fechar, que é uma coisa da história aí que é bastante bacana, né? Quando o Hitler estava no poder e os nazistas estavam no poder lá na Alemanha, né? A Berlim foi escolhida para sediar as Olimpíadas de 1936. E aí o Hitler falou assim: agora é o momento de eu mostrar para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro vai assistir aqui os Jogos Olímpicos, né? Vai querer ver aqui a Alemanha e tal, e vai ver como o governo nazista ele está melhorando a economia e tal, e como o homem ariano, o alemão puro, ele é superior aos outros povos, principalmente os povos africanos, né? Que é a justificativa lá da colonização na África. E aí ele só não contava com o Jesse Owens, né, que é esse atleta que está aqui com o uniforme dos Estados Unidos, tá fazendo uma continência, né, porque lá o Hitler lá assistindo, querendo fazer a propaganda do povo alemão, que era superior tal, vai o Jesse Owens lá, que era um negro, né, e pro europeu racista dessa época, o negro era visto como uma raça inferior, né? O europeu branco é que era o superior. E aí vai um negro e vai lá e ganha as provas de atletismo, né, que são as mais nobres aí das Olimpíadas, ganha o revezamento 4x4, ganha os 100 metros rasos, ganha os 200 metros rasos, né, ganha o salto em distância, ele ganha medalha de ouro em tudo e prova aí que o alemão não era nem um pouco superior, né? E aí o Hitler ficou tão chateado com isso, né? Ficou tão enfurecido, foi tão humilhado que ele se nega lá, ir lá cumprimentar, entregar a medalha pro atleta americano, pro Jesse Owens, que conquistou aí a medalha de ouro e provando que essas teorias aí desse racismo e desse darwinismo social, né, são uma furada e não tem nada disso, tá? Então esse é um momento que ficou marcado, e essa imagem aí do Jesse Owens lá no primeiro lugar do pódio, medalha de ouro, e o nazista alemão que teoricamente era superior a ele atrás, em segundo lugar, né, foram usadas como um símbolo aí do combate aí ao racismo, né, e na luta contra o racismo e o preconceito, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos encerrar por aqui. Façam as atividades do PET e não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, o canal Amo História. Curte o vídeo, assina lá, clica lá no sininho, né, para receber as notificações, e se inscreva no canal, que é muito importante para a gente aí divulgar ainda mais aí os nossos vídeos, tá? Obrigado, façam as atividades do PET e a gente se vê semana que vem com o PET número 4. Um abraço.